Deus, vamos ler João capítulo 11. Tem alguém comigo nessa igreja? Diga amém. Preciso de pelo menos 200 pessoas aqui incendiadas pelo poder do Senhor nesse lugar. Aleluia. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. João capítulo 11, versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Podemos? Vamos lá? Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Repita comigo: é para a glória de Deus. Você pode falar isso mais alto também? Diga: é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dele, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que essa noite o Evangelho do Senhor vai trazer vida para o seu coração. Eu quero dizer para você, quero te dar uma boa notícia essa noite, meu irmão. Você não está aqui por um acaso. Você veio aqui porque Deus te trouxe nesse lugar para fazer maravilhas na sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua família. Eu declaro e já profetizo sobre você: essa é uma noite de milagres do Senhor sobre a sua casa. Tem alguém aqui que recebe essa palavra em nome de Jesus? Só que você pode celebrar o Senhor nesse lugar. Vamos lá, Igreja Vitória. Aleluia, glória a Deus. Que bom que você está aqui. Culto de ceia, daqui a pouco a gente vai ceiar. E antes de você chegar aqui, Deus me deu uma palavra. E eu acredito que noites como essa são aquelas noites que marcam a nossa história para sempre. Você que está aqui pela primeira vez, eu quero te dizer que você não está numa religião, você está num lugar onde Jesus se manifesta. E que bom que você está aqui hoje, porque a gente estava te esperando aqui nessa noite. E sabe, eu vejo Jesus transformar nossas vidas. E eu quero pregar a palavra de hoje, declarar sobre você que nessa noite os céus serão abertos sobre a sua vida. Levante sua mão direita e diga assim: os céus serão abertos sobre a minha vida. E uma coisa que nós temos que aprender, e é o tema da minha mensagem de hoje, é que Deus não atrasa, Deus não erra, Deus não falha, Ele é pontual. Então repita comigo o tema da mensagem de hoje. Diga: one time. Mais forte, diga: one time. Essa história ela é muito conhecida. Eu acho que eu já preguei algumas vezes sobre ela, mas eu quero relembrar com vocês alguns pontos aqui que eu tenho certeza que vão ser bênçãos para a sua vida. Lázaro é um amigo de Jesus. E eu acho interessante porque Lázaro não tem nenhum versículo que ele escreveu, não tem nenhum livro com o nome dele. Ele também não era um discípulo, ele era amigo de Jesus, e Jesus o amava. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E pelo que a gente entende, a casa deles era uma casa de refúgio para Jesus. Todas as vezes que Jesus estava perto do povoado, todas as vezes que Jesus estava perto dessa cidade, ele parava na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Marta era uma mulher que é aquelas pessoas que cozinham muito bem. Você conhece alguém que cozinha muito bem, que é seu amigo? Sabe aquela pessoa que quando te manda mensagem você fica feliz? Quem ama almoçar de graça no domingo? Levanta sua mão, eu quero ver sua mão bem alto, bem alto. Você que é bem mão de vaca, fila boia. Mas não tem nada mais maravilhoso do que no domingo a gente almoçar de graça. Aleluia, Jesus. Você comeu o seu frango e arroz com maionese, Deus abençoe sua vida. Marta era essa pessoa que fazia muitas coisas boas.
ela era uma boa cozinheira. Maria, a irmã dela, era uma boa ouvinte. Aquelas pessoas que prestam atenção quando a gente fala. Sabe, aquelas pessoas que dão atenção para o que você está falando. Então, era um combo perfeito. Alguém que fazia comida e alguém que ouvia Jesus. Que maravilha. Acho que é por isso que Jesus amava tanto essa família. E por amar tanto essa galera, Jesus amava muito Lázaro, amava muito Maria, amava muito Marta. Ele teve uma história com eles. Sabe, o evangelho de João, ele é um evangelho que João escreveu, na verdade. Ele é muito diferente dos outros, Mateus, Marcos e Lucas. Porque os outros livros, eles contam a história de Jesus de uma maneira mais cronológica. João não, João ele pegou 7 milagres de Jesus, 7 ocasiões, para demonstrar uma faceta de Cristo, que é um Deus que é filho, e também mostrar a paternidade do Senhor. Então João ele vai escrever aqui, uma das coisas que eu acho muito interessante quando a gente lê isso aqui, é porque João capítulo 11 e João capítulo 12 estão interligados. No João capítulo 11 a gente vê a história de Lázaro, mas no João capítulo 12 é a história da mulher que quebra os seus perfumes aos pés de Jesus, chora com seus cabelos, enxuga os pés de Jesus, nesse ato de adoração. É por isso que aqui quando a gente lê, no versículo 2, a Bíblia fala assim que João, ele frisa isso aqui, ele fala, olha, Maria, a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugava os pés com seus cabelos. E João ele tem esse cuidado porque eles não tinham lido a história ainda, a história estava sendo contada. A gente lê a história, a gente sabe o que aconteceu. Mas essas 2 pessoas, aliás, essas 3 pessoas hoje, elas para nós representam algo no Senhor. E eu vim aqui te falar, eu quero te dar uma notícia essa noite, e a boa notícia, a boa nova, porque isso é o Evangelho, é que acerca de qualquer dificuldade que você esteja passando, acerca de qualquer desafio que você esteja enfrentando, Deus tem um tempo certo para todas as coisas, e Ele tem resposta para você essa noite. Alguém com fé comigo essa noite? E é muito interessante porque quando a gente começa a ler essa história, a gente vê coisas que são normais. Por exemplo, Jesus ama Lázaro, ama Maria e ama Marta. E aí, vamos ler versículo 3, a Bíblia diz que as irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus, mandaram um WhatsApp para Jesus: Senhor, e elas apelaram aqui, porque elas não falaram o nome de Lázaro, elas falaram assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Vira para o seu irmão e fala assim: eu sei que você é um apelão do WhatsApp. Ainda hoje eu estava em casa, a gente estava lá recebendo uns amigos ali, e a Raíssa, ela é top, mano, ela é uma bênção na minha vida. Aleluia, obrigado Senhor pela mulher que o Senhor me deu. E ela falou assim: amor, manda um pix na minha conta, que eu estou indo lá na padaria, porque a galera está em casa e não tem um pão seco. Mano, eu me senti muito mal com isso. Eu falei assim, eu peguei o pão seco e ela falou assim: precisa exagerar? Porque tem gente que é apelão. Cara, as irmãs de Lázaro fizeram isso com Jesus. Elas não falaram assim: Jesus, Lázaro está doente. Elas começaram assim: Jesus, sabe aquela pessoa que você ama? Sabe assim, para comover Jesus? Está doente. E está tudo certo, porque realmente Jesus amava Lázaro, amava Maria, amava Marta. E para mim até aqui está tudo certo. Um Deus, um Jesus Cristo, que tem amigos. Sabe, às vezes a gente tem uma figura de Jesus muito mistificada. Irmão, Jesus não é místico. Jesus, ele é um relacionamento. Então nesse texto a gente vê a humanidade de Cristo como nunca antes. Um Jesus que tem amigos, um Jesus que chora, um Jesus que ama. A gente vê Jesus andando com discípulos, mas esses 3 não eram discípulos de Jesus, não eram dos 12 que sentavam na mesa com Jesus. Muito pelo contrário, eram amigos queridos que Jesus gostava de passar na casa deles e filar boia. É o que eu imagino. Marta, o que está rolando aí, Marta? Acabou de sair aqui, pode chegar, porque acabou de sair uma fatia húngara. Quem gosta de fatia húngara? Que Deus abençoe a sua vida. Eu te repreendo toda a caloria a mais em você, em nome de Jesus. Então era um relacionamento, cara, eu amo ver essa passagem, porque ela demonstra um lado de Jesus, que não é um Jesus andando sobre as águas,
não é um Jesus multiplicando pães, mas é um Jesus que ama, é um Jesus que se importa com alguém, é um Jesus de amigos. E você sabe que é tão prazeroso a gente poder contar com amigos, porque os amigos, tem uma frase, eu não sei se eu vou falar certo, mas a galera fala que os amigos são a família que a gente escolheu para nós. É muito bom ter um amigo. E na nossa caminhada a gente é cercado de dois tipos de gente. O primeiro, as pessoas que são as interesseiras. E segundo, as pessoas que são as interessantes. As interessantes são aquelas que gostam de você, estão do seu lado a todo momento, quando você está bem, quando você está mal, quando você está com dinheiro, quando você está sem dinheiro. Mas também tem as interesseiras, que são aquelas que estão com você pelo que você tem, e é só você não ter mais nada que elas saiam da sua vida. Não me olhe com essa cara, eu sei que você é um deles. Interessante, amém? Interessante, irmão. Mas a gente é cercado dessas pessoas. Mas como é bom a gente ter amigo, como é bom desfrutar da vida com os amigos. Sabe aquele amigo que você só de olhar, você já não precisa falar nenhuma piada, a gente já começa a rir, porque a gente já sabe o que está passando na mente do outro. Eu acredito que esses três eram assim com Jesus. Mas olha que coisa interessante, porque a Bíblia começa a ficar um pouco confusa, eu diria. Isso não é heresia, amém? Mas olha o que a Bíblia diz, no versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, que é Maria, e Lázaro. Versículo 6, aqui que muda algo. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. E aqui começa o que eu costumo dizer de revelação profunda, o mistério de Jeová. Porque como que Jesus, amando tanto essa família, sendo os amigos de Jesus, fica sabendo que um dos seus amigos está doente? E o versículo 6, ele vem do versículo 5. No entanto, por causa disso, porque Jesus amava, vamos ler de novo, versículo 5, começa dizendo, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Aí vem o versículo 6, no entanto, mesmo amando, quando ficou sabendo que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Sabe, eu tenho lidado com uma situação na minha casa, que é a Maria Luísa, ela tem já 7 anos. Ela é minha filha mais velha, minha primogênita. E ela descobriu o poder da oração. E aí, eu como pai, cara, eu não sei quem é pai aqui, levanta a mão, você que é pai, só para eu entender. Os pais mesmo, homens, vamos ver, levanta a mão. Que tipo de pai você é? Você é o pai que não liga ou você é aquele pai mesmo que gosta, o pai coruja? Eu sou demais, mano, demais. Com a Malu então, misericórdia. E aí agora ela está orando, cara, e é muito interessante porque ela faz uma oração de muita fé. Só que ela está orando com uma fé absurda, que ela quer que Deus faça as coisas na hora. Puxou a Raíssa. E ela começa a orar, mano. E diz, ela estava com... Hoje, por exemplo, ela estava um pouquinho de febre. Daí ela pegou e falou assim, Deus, agora você vai me curar, nesse exato momento, porque eu não vou deixar de ir no parquinho na igreja, eu vou para a igreja, então agora Jesus. E ela faz assim, contou toda a mão dela, e fala, eu creio agora que você vai me curar nesse exato momento. E essa noite, cara, a gente teve um levante terrível na nossa casa, porque é bem tranquilo ser apóstolo, é bem de boa, irmão. O diabo aparece pessoalmente lá para afrontar nossas vidas. Essa noite, de repente, eu estava dormindo com a Raiz, a Malu entrou, e ela entrou com um ataque na mente dela, maligno. E ela de novo, falou assim, pai, ora por mim, eu vou orar, pai, porque eu preciso dormir. E ela, Deus, agora, tira de mim isso agora, eu não quero saber, eu quero dormir, agora me dá sono, agora. Sabe qual é o problema? Que ela falou assim, papai, não funcionou ainda. Mano, pela primeira vez na minha vida inteira, eu tive um pouquinho de raiva de Deus. Que minha filha, mano. Aí ela orou com tanta fé, e não aconteceu, eu olhei para Deus e falei assim, que mexeu com a filha, antes com a minha filha, mano.
vai mexer com a sua filha para você ver o que acontece. A gente vira, sim ou não? Aí eu lembrei que era Deus, falei assim, não, peraí, é verdade, é Deus, então deixa eu ficar na minha. Mas muitas vezes, a nossa maior dificuldade na nossa caminhada com Deus é exatamente o que a Malu está nos ensinando. Ela tem fé para que Deus faça na hora, mas nem sempre vai ser no seu tempo. Nem sempre vai ser do seu jeito. Nem sempre vai ser como você quiser. E posso te falar outra coisa? Nem sempre vai ser sim, às vezes a resposta de Deus vai ser não. E a gente precisa aprender a confiar em Deus, mesmo você sabendo que Deus te ama, mesmo você sabendo que Deus tem promessa na sua vida, mesmo você sabendo que Deus pode fazer algo poderoso, não vai ser no seu tempo. Olha para quem está ao seu lado, me ajuda a pregar essa noite, fala para ele assim, apesar da sua cara linda hoje, apesar do botox e do monjaro que você tem aplicado escondido, fala para ele assim, não é no seu tempo, porque Deus não é o seu empregado, Ele é o seu Salvador. Tem alguém comigo aqui nessa igreja? Apóstolo, eu tenho orado tanto, tenho muita fé. Eu fui naquela igreja, eu fui naquele dia, eu coloquei a minha vida. Eu estou vendo você orar igual a minha filha Maria Luísa. Deus, essa semana, é amanhã, Deus, é amanhã. E não tem problema nenhum você ter fé, porque Deus pode fazer sim. Se for da vontade dEle, Ele vai fazer agora, nesse exato momento. Mas e se não for? Você vai achar que Deus não te ama? Não, olha para mim, sabe qual é o nosso problema? A gente quer medir o amor de Deus pelas circunstâncias que a gente vive. Então se as coisas estão funcionando, Deus me ama. Se as coisas não estão funcionando, Deus me esqueceu. Como se o amor de Deus fosse refém da circunstância. A prova do amor de Deus não está na sua circunstância, está na cruz de Cristo. A prova do amor de Deus não está naquilo que você sente. Deus não se move pelo seu sentimento, Deus não se move pela sua vontade, Deus se move pelo propósito que Ele tem na sua vida. Ele tem o tempo certo e vai ser no tempo certo de Deus. Eu nunca vi uma igreja tão quieta como hoje. Eu vou começar a gritar daqui a pouco para te animar nessa igreja. Eu preciso de pelo menos aqui pessoas apaixonadas por Jesus para me ajudar a pregar a partir de agora. Vamos lá? Então olha para mim, meu irmão, quero dizer algo para a sua vida. O resultado da sua oração não é sua responsabilidade, é de Deus. Não é sua responsabilidade. Sabe qual é o nosso problema? A gente é acostumado a lidar com o resultado. Se eu malhar, eu emagreço. Se eu estudar, eu tiro nota boa. Se eu trabalhar bastante, eu posso ficar rico. Como se o resultado da nossa vida, do nosso sucesso, fosse fruto do nosso esforço. Isso é para os pagãos. Mas para nós, o resultado não vem do nosso esforço, não vem das circunstâncias. O resultado da nossa oração vem de Deus. O nosso papel, a nossa responsabilidade não está no resultado, está no processo. A sua responsabilidade é entender qual é o processo que Deus tem colocado na sua vida e deixar que o resultado seja da mão de Deus, não do seu esforço. Por isso que nessa igreja nós temos uma cultura de testemunho, onde nada nós explicamos pelo resultado humano. Nada do que nós vivemos nesse lugar aponta para um homem, ou para um sistema, ou para uma ideia, ou para um planejamento. Tudo aponta para um nome que é Cristo. O resultado da nossa vida, o resultado de que Deus está fazendo nesse lugar, vem da mão de Deus. Sabe o que é o bom disso? Que você tira a responsabilidade de você. De verdade, eu vou ser bem prático aqui. Se você tem negócios, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a esperar o tempo certo dEle. E se especialize no processo. Faça o seu melhor. Se dedique. Busque o Senhor. Mas lembre que a conta verde, o sinal verde, os bons faturamentos não tem a ver com a sua habilidade. Tem que apontar para Cristo, porque se for na sua habilidade, você é limitado à sua habilidade. Mas se apontar para Cristo, você está declarando que é dele que vem toda a provisão, é dele que vem toda a prosperidade, é dele que vem toda a porta aberta. E eu não sei você, mas o meu Deus é capaz de fazer infinitamente mais tudo o que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então o resultado do meu sucesso não está na minha habilidade, está na mão de Deus. Apóstolo, então quer dizer que eu não preciso mais orar? Muito pelo contrário, você tem que orar com muita fé. Mas o que você faz quando as suas orações não são respondidas? Você para?
Qual é a sua atitude quando você faz algo no Senhor com muita fé e Deus não responde na hora? Porque esse é o nosso desafio. Eu acho que vai ser sempre assim. A nossa luta constante entre a nossa vontade e a vontade de Deus. O nosso tempo com o tempo de Deus. Mas Eclesiastes nos ensina que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Você sabe o que eu acho mais interessante dessa mensagem? É que Jesus deixou Marta no vácuo. Ela mandou uma mensagem para Jesus e Jesus não respondeu. Igualzinho você, apóstolo Eberson. Ela manda uma mensagem para Jesus: aquele que você ama está doente. Sabe qual é a resposta de Jesus? Silêncio. Não vou ficar mais 2 dias aqui onde eu estou. Vou ficar mais um tempo aqui onde eu estou. Isso, para mim, é uma coisa que não faz muito sentido, porque se Jesus ama, a primeira atitude de quem ama é ir atrás, na hora, para resolver. Mas não foi isso que Jesus fez. Isso intriga o nosso coração, porque é o que mexe com a gente. Vamos continuar lendo, porque a Bíblia diz assim no versículo 7. Depois que Jesus escuta isso, ele fala, depois de ficar mais 2 dias onde estava, ele fala para os discípulos: agora vamos para a Judeia. Versículo 8, os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vai voltar para lá? Jesus respondeu, e a resposta de Jesus é muito legal, porque olha que isso que ele fala: o dia não tem 12 horas. O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quem anda à noite tropeça, pois nele não há luz. Jesus, eu fico imaginando os discípulos conversando com Jesus. Jesus, os caras querem matar você lá na Judéia, você quer voltar para lá? Eles falam para ele assim: vou explicar por quê. O dia tem 12 horas. Quem anda na luz, anda na luz. Quem anda nas trevas, anda nas trevas. E os discípulos: tá bom, Jesus, mas não estou entendendo nada que você está falando, Jesus. A todo momento os discípulos estavam confusos e perdidos, porque não entendiam o que Jesus estava dizendo. E Jesus respondeu no versículo 9, versículo 10. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Só que Lázaro está morto, não está dormindo. E os discípulos falam para ele, a resposta dos discípulos é muito boa: Senhor, se ele está dormindo, ele vai melhorar. Aí Jesus assim: meu Deus do céu, com quem que eu estou lidando? Como que eu vou deixar a igreja com esses caras, meu? Aí vamos lá, versículo 13. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Versículo 14, por isso Jesus disse claramente: Lázaro morreu. E aí, sabe aquele cara que a gente chama de sem fé, que é o Tomé? Quem sabe a história do Tomé? Que só vou acreditar se eu tocar na mão de Jesus. Então esse cara, no versículo 16, ele fala o seguinte: então Tomé disse aos outros discípulos: vamos também para lá morrer com ele. Mano, que conversa é essa? Imagina Jesus tendo que lidar. Sabe, eu acho muito interessante. Talvez se Jesus tivesse que fazer uma entrevista coletiva para explicar tudo que ele estava fazendo, ia ter problema, porque ninguém entendia de fato o que Jesus estava fazendo. Os discípulos estavam do lado dele e não entendiam o que Jesus estava fazendo. Jesus fala assim: Lázaro dormiu, mas ele vai acordar. E os discípulos: se ele está dormindo, então deixa que ele vai melhorar. Jesus tem que falar claramente: não, é que ele morreu. Aí o outro fala assim: então vamos morrer lá também, vamos todo mundo morrer. Sabe, Jesus já está tentando criar discípulos, Jesus está tentando criar um povo forte, cheio de fé, mas ele para muitas vezes na dificuldade do homem de entender os planos de Deus. Se você tentar entender Deus com a sua ótica, você não vai entender. Se você tentar colocar Deus dentro do seu sistema religioso, você não vai conseguir entender o Evangelho. Por isso que é interessante, porque Jesus ele vai
ele caminha e as coisas vão acontecendo conforme ele anda, e ele vai explicando no meio do caminho, porque essa é a minha explicação para a fé, é sobre isso, a fé é exatamente isso. Deixa Deus fazer, depois ele te explica, porque se você tentar entender por que você está passando o que você está passando, você não vai entender. Se você tentar buscar resposta, por que as guerras estão tão grandes na sua vida, talvez você não vai encontrar nenhuma resposta. Por isso que nós temos uma única opção nessa vida: confiar em Deus. Confiar não apenas em Deus, mas confiar no tempo de Deus. Então o seu problema talvez hoje é que você está querendo as coisas no seu tempo, do seu jeito, pela sua ótica humana. Mas nós precisamos entender que Deus tem um plano, e os planos de Deus são maiores que os meus. Fala bem forte isso: os planos de Deus são maiores que os meus. Quantas coisas na sua vida você já colocou em oração e não aconteceu ainda? Não sei para que essa mensagem hoje. Talvez é só para mim e para a Malu. Quantas coisas você orou e tem percebido que não está tendo resposta, e talvez você está aqui hoje e se encontra frustrado, porque você queria que Deus fizesse hoje e Deus não fez. Então você está achando que essa oração não tem poder mais. Você está achando que Deus esqueceu você. Mas eu estou aqui para te falar uma coisa: o Deus que eu conheço nunca chegou atrasado. O Deus que eu creio chega exatamente na hora que tem que chegar. O Deus que eu conheço faz exatamente aquilo que Ele tem que fazer. O Deus que eu conheço é aquele que pode abrir o mar em meio ao deserto. O Deus que eu conheço é aquele que pode fazer milagres na sua vida ainda essa noite. Então continua caminhando, continua orando, continua com fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Fica comigo nessa igreja em nome de Jesus. E aí no versículo 17 a Bíblia diz que Jesus foi até Lázaro. E ao chegar, Jesus soube que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Quantos dias? 4 dias morto. Só para que você entenda, eu vou abrir um parênteses aqui nessa parte. Por que Jesus esperou 4 dias para encontrar Lázaro? Sabe, existe uma revelação aqui sobre a cultura desse povo nessa época. Nessa época eles acreditavam que por 3 dias o espírito da pessoa ainda estava lá. Então Jesus, ele espera mais um dia, só para mostrar algo, que não existia nada, nenhuma possibilidade humana de haver milagre. Deus espera mais um dia para mostrar que tudo o que estava acontecendo ali tinha um propósito, que era para a glória de Deus. Versículo 18: Betânia distava a cerca de 15 estágios de Jerusalém, e muitos judeus iam visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Quem é você na história, Marta ou Maria? Marta devia ser muito brava, mano. Ela ouviu Jesus chegar e falou: Jesus está vindo, vou lá agora. E ela nem esperou Jesus entrar. E ela vai, eu imagino ela chegando para perto de Jesus falando assim: quando você vem para minha casa para comer, você vem cedo. Quando você precisa de dormir em lugar, você vem para casa. Agora, quando eu preciso de algo, cadê você? Ela foi para cima. Ela nem convidou Jesus para entrar na casa dela. E aí, olha que interessante. Versículo 21. Marta disse ao Senhor: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lê mais uma vez comigo. Senhor, versículo 21. Se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes a gente fala isso para Jesus? Jesus, se você tivesse abençoado aquele meu namoro, eu não estava nessa depressão. Olha para mim, Jesus, o dia inteiro escutando Maria Mendonça, não aguento mais. Jesus, se você tivesse aberto aquele emprego, eu não estava com essa situação financeira. Jesus, se você não tivesse me abandonado, eu não teria sido abusado. Jesus, quantas coisas nós podemos falar e pensar para Jesus, como se nós
fôssemos os criadores dele, e não ele o nosso. E aí, Marta tem esse coração, esse sentimento, esse pensamento: Jesus, se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Se Jesus estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Eu não sei se você pensou isso essa semana, tentando culpar Deus de algo que não deu certo na sua vida, mas posso te afirmar com toda certeza e clareza: Deus nunca te abandonou, irmão. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca te esqueceu. Em todos os momentos da sua vida, Deus esteve presente. Em todos os momentos da sua história, Deus estava do seu lado. Deus é um Deus de detalhes, e Ele conhece a sua história. Talvez se Deus não estivesse lá, Deus, se você estivesse lá, isso não teria acontecido. Deus, se você estivesse comigo, não tinha dado errado isso. Deus, a gente tenta culpar Deus como se fosse uma ausência da divindade do Senhor para o nosso fracasso, mas entenda isso, irmão: Deus tem o tempo certo para todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Porque sabe o que acontece? Muita gente para nesse versículo e abandona a igreja, abandona Jesus. Só que Marta nos ensina algo poderoso. Ela nos ensina algo. Ela fala assim: Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Versículo 22: todavia, sei que mesmo agora Deus te dará tudo que pedires. Ela sabe: Jesus, você não estava lá e deu tudo errado, mas eu sei que agora, se você pedir, Deus fará grandes coisas. Esse era o coração de Marta, cara. E aí Jesus fala para ela assim: seu irmão vai ressuscitar. E sabe o que ela responde para Jesus? Olha o que ela responde: eu sei, Jesus, na ressurreição, né? Do último dia. Versículo 24. Ela cria no milagre, mas não acreditava. Jesus fala para ela assim: não, fica tranquilo, Marta, Deus vai ressuscitar seu irmão. E ela fala assim: não, eu sei, na ressurreição do último dia, né, Deus? Quando tocar a trombeta, lá no Apocalipse. Ela não estava entendendo o que Jesus estava falando naquela hora, naquele exato momento. Mais uma vez, Marta nos ensinando que a gente não sabe discernir o tempo. Sabe o que é o problema? Tem gente que vem aqui na igreja e o pastor está pregando, o apóstolo está pregando aqui em cima, igual um doido, gritando. Que hoje eu não estou gritando muito, que hoje eu estou contido. Deus vai abrir uma porta para você. Aí você fala assim: eu sei, na rua de Jerusalém. Deus vai mudar a sua vida. Eu sei, é verdade, Deus vai mudar a minha vida quando eu estiver no paraíso, no seio de Abraão. Quantas palavras são liberadas desse altar que podem mudar a sua vida, mas porque você não entende o tempo, você não consegue receber a palavra. Jesus está dizendo, cara, Jesus está nessa trajetória faz horas tentando explicar algo que ninguém está entendendo. E também eu não julgo eles, porque Jesus não tinha ressuscitado ainda, então eles não sabiam que isso poderia ter acontecido. Mas eles estão caminhando com Jesus. Marta está perto de Jesus, ela está reclamando. Primeiro ela reclama ao Senhor. Sabe, a gente podia fazer aqui de repente um dia do culto sincero. O que vocês acham? A gente canta aquela música: não me deixarás, não me deixarás. Só aquele dia que eu fui abusado. Não me deixarás, não me deixarás. Só aquele dia que eu fiquei desempregado. Porque a gente vem com o coração com raiva de Deus, achando que Deus tem que fazer as coisas no nosso tempo. Marta chegou assim aos pés de Jesus: se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Você não é o Emanuel? Você não é aquele que cura cegos? Você não é aquele que diz que me ama? Por que você me abandonou? Esse foi o primeiro sentimento de Marta, que talvez é o nosso sentimento muitas vezes quando a gente vai orar ao Senhor, principalmente quando as coisas não dão certo. Quando você não está no emprego que você queria, quando você não está no relacionamento que você queria, quando a sua conta bancária não está do jeito que você queria, a gente vem para Deus com esse pensamento:
eu vou adorar a Deus, mas Deus não me ama mais, Deus esqueceu de mim. Se eu não trabalhar, quero ver que Deus provedor é esse. Quero só ver se eu não acordar amanhã cedo, eu não ir para a luta, se Deus vai me abençoar. Eu não vou ofertar, eu não vou dizimar coisa nenhuma, se eu não, só eu sei o preço que eu tenho que pagar para ter dinheiro. Esse negócio de crente é tudo fingimento. Então aprende uma coisa, irmão, se você para nesse sentimento, você não vive milagre. Mas se você entender que apesar das suas dores, Deus pode mudar a sua história, que mesmo em aflição, Ele venceu o mundo, ainda hoje, Deus vai fazer milagre na sua vida. Vou repetir mais uma vez, Deus vai fazer milagre na sua vida. E quando ela olha para Jesus e fala para Ele, eu sei que Ele vai ressuscitar, Jesus fala algo poderoso, versículo 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa é a pergunta que Jesus faz para Marta, mas é a mesma pergunta que Jesus faz para você hoje. Você quer ver milagre, mas você crê nisso, irmão? De fato você acredita que o que você está fazendo aqui hoje é real? Que Jesus é real? Ou você está vindo aqui só para buscar um sentimento de paz, uma leveza para começar a sua semana? Se você veio aqui para isso, você está no lugar errado. Existem outros lugares para isso. A Igreja Vitória não é esse lugar que as pessoas vêm para cá para buscar leveza, para buscar, passa a semana inteira fazendo coisa errada, mas eu vou domingo para tomar ceia porque é perdão de pecado, né, pastor? Então eu preciso ir lá. Igreja Vitória não é esse lugar, irmão. A Igreja Vitória é lugar de pessoas imperfeitas, que não fingem ser perfeitas, mas que sabem que toda vida, toda honra e toda glória é dada a Jesus Cristo. A Igreja Vitória é para pessoas que entendem que mesmo a gente não entendendo os planos de Deus, nós confiamos. Mesmo a gente não entendendo quais são os caminhos do Senhor, nós continuamos andando, porque é Ele que abre o caminho para eu passar. Ele que é a estrada, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A Igreja Vitória, a igreja onde você está hoje, não é uma igreja que abaixa a cabeça para o diabo, é uma igreja que se posiciona com autoridade para declarar fim à morte. A Igreja Vitória é uma igreja que caminha com o pensamento e o sentimento de que nós entendemos que Deus é real, que Deus não é uma religião, que não é um personagem que estudamos, mas é uma vida diária. Não é domingo que eu vou encontrar Jesus, é a minha vida inteira, segunda, terça, quarta, todos os dias eu caminho com Ele, e eu não preciso entender o que Ele está fazendo na minha vida, eu preciso confiar. Se Ele falou algo, eu creio; se Ele não falou, eu continuo crendo, porque a ausência de palavra não é ausência de presença. Ele está comigo a todo momento, do meu lado, não importa onde eu vou. Se eu passar pelo fogo, não serei queimado; se eu passar pelas águas, não afundarei, porque Deus está comigo. Todo mundo olhava para Jesus com um olhar de impossibilidade. Todo mundo, cara. Mas ainda bem que Jesus não se move pelos olhares das pessoas. E aí Jesus pergunta para ela: você crê, Marta? É a pergunta que Jesus está falando para você hoje: você crê realmente? Porque em Deus, irmão, precisa crer. Não é ver para querer, é crer para ver. Crer para ver. São passos de fé que você não entende, mas você precisa obedecer. Você precisa caminhar. Precisa acreditar que Deus, Ele tem um tempo certo para tudo, e o jeito certo para tudo. Não vai ser do meu jeito. De verdade, eu queria tanto que quando a Maria Luísa orasse, na hora o sono viesse, ela dormisse. E eu falei assim: Deus, por que você não fez a oração? A Maria Luísa tem 7 anos, ela não tem um pecado. Uma criança. O que impede um Deus tão grande de ouvir a oração de uma criança? Então Deus me disse: filha, eu vou te ensinar uma coisa. A sua filha está te ensinando, para você ensinar a igreja, que eu não me movo por uma necessidade.
eu me movo por um propósito. E aí foi muito interessante porque eu vi ela orando assim, amor, do jeito que ela faz, sabe? Que ela faz, ela é muito expressiva. Senhor. E eu me lembrei quantas noites eu e a Raíssa oramos para que ela nascesse com uma mão. Foram meses de gestação orando, Senhor, faz uma mão. Senhor, faz uma mão. Senhor, faz a mão, dá tempo. Tem 5 meses, 6 meses, Deus vai e faz. Nós oramos porque nós queríamos o nosso tempo. E ela nasceu sem a mão. Contou tudo. E aí Deus me lembrou, filho, lembra que nem tudo é o que você pede, mas tudo será sobre o meu propósito. Bastante eu vim aqui para te lembrar isso, cara, que Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser na sua vida. Ele pode mudar a sua vida hoje. Mas você precisa crer e confiar que os planos de Deus são melhores que os seus. Para de olhar para aquele nome que você está orando, para aquela pessoa especificamente que você quer ela, quero ela, quero ela. Para de orar assim. Para de buscar fora e começa a buscar dentro. Começa a orar por você. Senhor, me faça alguém assim. Me faça melhor, Jesus. A gente precisa aprender a orar, porque ninguém entende o que Jesus está fazendo. Ninguém entendia o que Jesus está fazendo. Mas Marta disse no versículo 27, ela fala assim: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então Marta vai para casa, ela chama Maria e fala assim: Jesus está aí. Chama Maria e eles vão lá para o lugar onde Lázaro estava. E Maria tem o mesmo sentimento. Versículo 32: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ouviu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. E aí Jesus, versículo 33, ele mostra esse lado da humanidade de Cristo, porque Ele era 100% homem, mas era 100% Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus viu que Maria chorava, versículo 33, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido. Então no versículo 34, Jesus pergunta: onde está Lázaro? Onde vocês colocaram? Versículo 35, um dos mais conhecidos da Bíblia, mais famosos, campeão de versículo do Jeep. Jesus chorou. Que mostra um Jesus que veio para andar com a gente na terra mesmo, que não poupou sentimento nenhum. Teve amigos, foi traído, chorou com quem tinha que chorar, se alegrou com quem tinha que se alegrar. Então, 36, os judeus disseram: vejam como ele o amava. Veja como Jesus amava Lázaro. E aí no 37, outros falaram assim: cara, ele abriu os olhos do cego. Não poderia ter impedido que esse homem morresse? Porque muitas vezes é a comparação que acaba com o nosso propósito. A gente achar que o que Deus fez com o outro tem que fazer com a gente. E aí, versículo 38, profundamente Jesus foi comovido e foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Então Jesus fala no 39: tirem a pedra. Tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, o cheiro não está bom. Faz 4 dias que ele está desse jeito aí. Já está fedendo, Jesus. Não tem jeito, Jesus. Jesus, eu quero um milagre, mas você não está entendendo. Não tem como me mudar, Jesus. Eu nasci assim. É o meu jeito, Jesus.
É 30 anos Jesus sendo desse jeito, não tem como. Eu quero milagre, Deus, mas esse casamento já tem 20 anos, está desse jeito, não tem o que fazer. Porque a gente quer o milagre, mas limita a Deus conforme o nosso sentimento. Versículo 40, Jesus disse: que é outra pergunta que Deus faz para você essa noite: não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Me ajuda a pregar, olha para quem está ao seu lado e fala assim: Deus não falou que se você cresce, você ia ver a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Não foi no primeiro pedido, não foi do jeito que eles queriam, não foi da maneira que eles precisavam, como eles desejavam, muito menos por causa das desculpas deles. Foi porque Deus falou. E quando Deus fala, céus e terras obedecem à voz de Deus. No tempo certo, na hora certa, para mostrar que nenhuma possibilidade atrapalha o poder de Deus, nenhuma impossibilidade atrapalha o poder de Deus, nada humano atrapalha o poder de Deus. O que falta talvez para o seu coração é confiar no tempo dele. Mas se você confiar que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, o tempo dele vai ser perfeito para o seu coração, e a vontade dele vai ser boa, perfeita e agradável. Alguém comigo nessa noite para levantar a mão para o céu bem alto e dizer: obrigado, Senhor, porque eu creio, Jesus, que não há nada que possa impedir o seu poder. E a Bíblia diz, onde está o The Chosen? A Bíblia diz: depois disso Jesus bradou em outra voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E Jesus lhe disse: tire as faixas dele e deixem-no ir. Aquilo que era morte agora se torna vida. Aquilo que parecia fora do tempo agora se ajusta na plenitude dos tempos. Aquilo que parecia o fim, na verdade era um começo para a glória do Senhor. Levanta sua mão, eu quero profetizar algo na sua vida. Seja o que você estiver passando, Deus vai transformar o que você está passando para a glória do Senhor. Deus vai fazer algo na sua história, vai mudar a sua vida para a glória do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus: céus e terras obedecem ao comando que vem da voz de Deus. Não há impossível para Deus. Eu profetizo sobre o seu coração essa noite: tudo aquilo que havia morrido, vamos Henrique, tudo que havia morrido, eu declaro em nome de Jesus, essa noite, Deus está ressuscitando, Deus está trazendo vida, em nome de Jesus. Se tem alguém que recebe isso essa noite, celebre ao Senhor nesse lugar. Aleluia. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós confiamos. Não será no seu tempo, é no tempo de Deus. Feche teus olhos, fala isso. Deus, essa noite eu entrego o meu caminho ao Senhor. Diga mais forte, diga: Senhor, essa noite eu entrego o meu caminho ao Senhor, porque eu confio em Ti. Está comigo essa noite? Quero orar por você, feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui essa noite porque nós temos um desafio no nosso coração, de abandonar nossa vontade, abandonar o nosso tempo, abandonar nossos desejos, para viver a Tua vontade. Por isso, Senhor, qual seja o pedido dessas pessoas hoje, nós colocamos nas Tuas mãos, com uma certeza, Senhor, que o Seu tempo é melhor que o nosso.
Então, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja uma resposta para cada vida aqui essa noite. Para aqueles que entraram aqui com um desânimo no coração, de que estão orando, mas não estão vendo nada acontecer, que saiam dessa noite com uma nova fé, com uma nova coragem no coração, com a certeza de que Deus não chega atrasado, o tempo dele é perfeito. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos no Senhor, e se cremos, nós veremos a Tua glória. Então no Seu tempo, nós veremos os milagres, no Seu tempo, nós veremos os sinais, no Seu tempo, nós veremos grandes coisas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça mais uma oração comigo, quero te ajudar nisso essa noite, de olhos fechados, coloque a mão no seu coração. E faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que o meu coração não me engana mais. Senhor Jesus, nessa noite, eu profetizo que todo milagre que eu vou viver vai ser no Seu tempo, do Seu jeito. Senhor Jesus, nessa noite, eu abro mão da minha vontade para viver a Sua vontade. Como Romanos diz, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Você que tem causas impossíveis essa noite, faça assim com a sua mão, como alguém que vai receber algo. Eu quero liberar sobre a sua vida essa palavra. Eu declaro em nome de Jesus, você que está aqui, que tem causas impossíveis, coisas que ainda não aconteceram, coisas que ainda não se concretizaram. Eu declaro em nome de Jesus, que essa noite o Senhor traga sobre você milagres sobrenaturais. E eu profetizo que nenhuma impossibilidade vai paralisar o que Deus quer fazer na sua vida. Se você crê, diga: eu creio em nome de Jesus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor aqui com fé essa noite? Nós vamos fazer duas coisas agora. A primeira delas é ofertar ao Senhor. A nossa oferta ao Senhor, ela diz muito sobre o nosso coração. Então, se você vai fazer o seu dízimo, já se prepara agora. Se você vai fazer a sua oferta, nós vamos vir ao altar e entregar a oferta ao Senhor, crendo nessa palavra, de que as portas serão abertas no tempo de Deus. E o tempo de Deus pode ser hoje. Pode ser para você, para alguém aqui, que seja hoje que Deus quer fazer. Então creia, tenha fé no seu coração. Nós vamos colocar nossa confiança no Senhor. E à medida que você for orando, se preparando para isso, nós vamos levantar, nós vamos vir aqui, nós vamos ofertar ao Senhor, vamos pegar o pão e o vinho e vamos fazer a ceia. Então eu quero te dar alguns minutinhos para você preparar o seu coração, porque a palavra que Deus tem para mim e para você essa noite é que Deus está abrindo um caminho no deserto. Eu quero profetizar sobre você também na sua vida financeira, que eu sei que para muitos aqui tem sido um desafio confiar em Deus.